capítulo 14. Mano, capítulo 14, ele fala sobre muitas coisas, muitos enigmazinhos, entre aspas, se é que vocês entendem. Enfim, ele fala sobre muitas coisas, porém precisa ter muita interpretação para você entender. Porque muitas coisas que ele fala aqui são de forma não literal, mas de uma forma figurada. Então você tem que saber, né, ter o discernimento de interpretar. Antes da gente começar, alguém queria comentar alguma coisa? Na verdade, vou ler, ó. Eu vou lendo, aí a gente vai comentando, igual a gente está fazendo aqui em Apocalipse. Deixa eu desligar aqui, só para ler, depois eu paro. Vamos lá. Eu vou ler até o versículo 4. Então viu o cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome dele, e o nome de seu pai, escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como um som forte, ondas do... E vi um som... Desculpa, gente. E ouvi um som que vinha do céu, como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão, e era como o som de muitas harpas, tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos e dos 24... Ai, gente, desculpa, eu tô sem luz aqui. Deixa eu ver aqui, desculpe. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Eles se conservam puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o cordeiro por onde ele quer que vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra, como oferta especial, a Deus e ao cordeiro. Não mantém, são irrepreensíveis. Vamos lá, Ju, desse comecinho aqui, você já tem alguma coisa para comentar? Então, tá, vamos lá. No capítulo 7, o capítulo 14 já começa falando com o número 144.000. No capítulo 7, a gente deu uma estudada básica assim, sobre esse número e a gente chegou à conclusão de que estava sendo referido ao povo judeu. Por quê? Porque no próprio capítulo estava se referindo e citando as 12 tribos de Israel, então já se referindo ao povo judeu. E também o quê? Como o Rafa disse, Apocalipse, ele pode ser literal e ele também pode ser simbólico. Então, como que você vai entender, por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui, como você entender se o que está falando é real, literal ou simbólico? Você vai ver de acordo com o capítulo. Por exemplo, o capítulo passado falou de vários monstros. Obviamente, os monstros, o anticristo não tem vários chifres, várias cabeças, é algo simbólico. O capítulo 7, que falava dos 144.000, é literal. O capítulo inteiro é literal, não tem simbologia nele. Então, automaticamente, quando fala o número 144.000, ainda está se referindo aos judeus e às 12 tribos de Israel, a gente já entende que é literal. Porém, aqui, a gente vê no capítulo 14, que é um capítulo, mais uma vez, simbólico. Lembrando que do capítulo 11 ao capítulo 22, a gente tem uma explicação melhor do que vai acontecer, que já foi descrito do capítulo 1 ao 11. Então, aqui é um número simbólico. Agora, o que simboliza? Eu vou ter que ler aqui porque, né? Eu vou ler aqui mais ou menos o que simboliza aqui. O livro fala que no capítulo 7 refere-se literalmente ao número de judeus que serão salvos, mas aqui representa os vencedores. Ou seja, esse número representa os vencedores, que são coisas que a gente já tem falado há muito tempo, a diferença entre ser um vencedor e ser alguém salvo. Portanto, é um número simbólico. 144.000 é igual a 1.000 vezes 12 vezes 12. Na Bíblia existem 2 números em especial que simbolizam a perfeição, o 7 e o 12. Então, o número 7 e o número 12 simbolizam a perfeição na Bíblia. Então, normalmente, todas as vezes que eles forem citados em alguma coisa, eles querem representar a perfeição, né? Algo que é majestoso. Ambos são uma composição de 3, 4. Então, tanto o número 7 quanto o número 12, eles são uma composição de 3, 4.
3 é o número da Trindade, o número de Deus. E 4, o número da criação. Então, o número 3, ele simboliza a Trindade. A gente também já falou disso, né? Porque é um número completo. E o número 4 simboliza a criação. 7, portanto, que é a soma. Gente, vai usando só a minha cabeça aí hoje. O número 4 mais o número 3 é igual a 12. 144 mil é igual a 1000 vezes 12 vezes 12. Então, 12 é 3. É o número 3 mais o número 4. Sendo o número 3 que representa Deus, a perfeição de Deus, e o número 4 que representa a criação. Ou seja, 12 é 3 vezes 4. Ou seja, é ele unindo eternamente a sua criação, o homem. É Deus colocando a sua própria natureza divina dentro do homem. Na descrição da Nova Jerusalém, vamos lá, deixa eu pular essa parte aqui. Gente, desculpa, eu tô lendo um pouquinho, porque isso aqui é difícil falar, né, sem você ler. Agora, o capítulo 21 vai falar várias vezes, vai usar várias vezes o número 12. E por quê? Porque ele está se referindo também à eternidade. Por que são 144 mil? Porque simbolicamente são 1000 vezes 12 vezes 12. Portanto, 144 mil representa a plenitude dos vencedores. Ou seja, aqueles que cumpriram o propósito do Pai em seu tempo, aqueles que amadureceram antes dos demais. Então, é aquilo que a gente falou. Nem todo mundo que é salvo é vencedor, porque você ser vencedor é uma conquista. Então, o número 12 são 4 vezes, 3, 6, 9, 12, tá certo? São 4 vezes o número 3, e o número 3 é o número da plenitude de Deus. Então, é Deus colocando a plenitude dele dentro do homem. Então, não é o povo judeu. Por quê? Porque o capítulo não é literal, ele é um capítulo simbólico. Então, simboliza os crentes vencedores. Então, isso a gente já começa falando dos números. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente pergunta aí no chat ou liga aí o microfone. Não entendi. Entendeu ou não entendeu? Eu entendi. Aí, Mano, pode nessas coisas que, tipo, você percebe, tipo, uau, que, tipo, é uma coisa que o Paulo ele já tinha comentado, não tem como isso ser, tipo, falso, ou não sei o que. Mano, é uma exatidão tão grande que não tem como ser falso, sabe? A partir do momento que você faz o estudo correto, isso não é só de Apocalipse, mas da Bíblia toda, a partir do momento que você faz o estudo correto, você consegue interpretar se é uma carta, você sabe, tipo, é um papo mais direto. Se é um salmo, você vai saber que não é alguma coisa... Enfim, a partir do momento que você sabe estudar a palavra certa, não tem dúvida, tipo, é exatidão. Mano, sim. Vocês acreditam que eu tava até pensando nisso hoje? Não só em relação, assim, do contexto da Bíblia, disso, assim, de tudo ser tão redondo, tudo se encaixar tão bem, mas em relação, assim, até os conselhos de Jesus pra gente, sabe? Como deve ser um cristão, sabe? Como a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, para se casar, para o casamento, para se preparar, para formar uma família. Se a nossa sociedade seguisse todas as regras, não existiria maldade, sabe? É muito, muito doido da gente se pensar, porque tudo que tá na Bíblia nos leva para uma vida feliz com Cristo, sabe? E se a gente visse isso no mundo, o mundo seria muito diferente. Se a gente visse assim completamente, sabe? As pessoas realmente seguindo a Bíblia, gente, não haveria maldade, porque tudo na Bíblia é tão perfeito, assim. Todas as instruções é pra gente ter uma vida tão, tão boa com Cristo, sabe? Tudo, assim, eu tava pensando. Se todo mundo olhasse a palavra desse jeito, sabe? Com carinho, não com rejeição, com ignorância, assim, olhar para a palavra, para todos os mandamentos, para tudo que Jesus fala. Mas se a gente olhasse com carinho, o mundo seria muito diferente. Porque na Bíblia a gente tem coisas que são fundamentais para uma vida, né? Como se fosse um manual de vida mesmo. É muito doido a gente pensar isso. Mano, e você tava falando, Clarinho, eu lembrei de uma frase que eu li esses dias,
que no caso a gente não pode moldar o cristianismo para nossa vida, sabe? A gente tem que moldar, porque muitas vezes, tipo, eu não vou falar que, eu não vou ser isento disso, porque eu também às vezes faço isso, de querer moldar Deus à minha vida, sabe? Aos meus padrões. Isso tá totalmente errado. Você tem que moldar, Ju, se liga aí no chat. Você tem que, tipo, moldar os padrões de Deus da sua vida, sabe? Você tem que mudar a sua vida nos padrões de Deus. Então, isso cabe muito do que você fala, né? Do que você falou, né, Clarinha? Do que, tipo, Deus quer, tipo, o melhor pra gente. Mesmo que a gente não concordando ou não entendendo, porque é óbvio, a gente não vai concordar com tudo, porque a gente é ser humano, a gente é pecaminoso, a gente não merece nada disso. E a gente também não vai gostar de tudo, porque, novamente, a gente é ser humano, a gente é pecaminoso. Mas a gente tem que ter em mente que tudo isso foi pensado, sabe? Já foi pensado e é o melhor que tem pra gente. Esses dias eu tava vendo um podcast que eu tava estudando Apocalipse não, 2 Coríntios 12. É aquele podcast que eu te mandei, Clarinha, que eu mandei lá no grupo, pra você, pra Déia, pra Gabi, enfim. E ele chegou na parte, né, Apocalipse Coríntios 12, 2 Coríntios 12 fala, tipo, da questão da mulher se submissa ao homem. E, tipo, tem gente que lê, voltando lá de novo pra interpretação do texto bíblico, tem muita gente que lê esse texto e fala Bíblia é machista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se você vai entender, tipo, o texto completo, se você vai ver a complexidade do texto e entender ele realmente, ler ele não com os olhos de raiva, mas no modo de querer aprender, você vai ver que não é assim, sabe? Quando fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, não significa que a mulher tem que sempre dar o controle da TV pro homem, sabe? Não é isso, sabe? É uma questão de por exemplo, questão do corpo de Cristo. De parceria. De parceria. Não adianta você ter 2 narizes se você não tem uma boca, sabe? Um tem papel para ser o nariz e um tem papel para ser a boca. Você não ia conseguir respirar se não tivesse o nariz, e você também não ia conseguir falar se não tivesse a boca. Então são papéis que Deus delegou a pessoas diferentes. Nossa, falei muito, mas foi dar tempo de você ler, né, Ju? Deu tempo? Ufa. A gente aqui é tudo... Mas é legal quando vai comentando assim. Foi o Gabriel mesmo, né, que perguntou do verso 4. Foi? Isso. Antes de falar do verso 4, a gente vai falar do 2 e do 3 rapidinho, porque ele é rápido, daí a gente já vai pro 4. Eu queria só ler uma parte. O Rafa já leu, então eu vou ler só uma parte. Do verso 2 e o verso 3, tem uma parte que fala, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Aqui é muito, muito interessante que aqui quando vai falar de novo cântico, sempre que a gente vê a Bíblia falar de novo cântico, ela vai falar... E o povo de Israel cantou um novo cântico, e Miriam cantou um novo cântico, e Davi cantou um novo cântico. Sempre que se refere a um novo cântico de alguém cantando, é sempre alguém que passou por uma nova experiência. Então, uma nova experiência te faz cantar um novo cântico. Agora, por que a gente vai cantar e, por exemplo, não a gente vai cantar um cântico, o livro fala, a gente vai cantar um cântico que nem os anjos sabem cantar. Porque o novo cântico, ele tá ligado à experiência. E a gente aqui vivendo, nós estamos acumulando o quê? Experiências, vitórias das nossas experiências. A gente tá vencendo todos os dias a carne, todo dia o pecado, todo dia a morte, todo dia a doença. Todos os dias nós estamos vencendo algo e acumulando experiências. E é por isso que quando nós conseguirmos a vitória completa, nós cantaremos um novo cântico que os anjos, por exemplo, os seres celestiais não podem cantar, nem sabem cantar. Por quê? Porque eles não têm experiência. Um anjo, ele não sabe o que é salvação, porque ele não tem pecado. A gente sabe que a gente é salvo por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, por causa da nossa imperfeição. Então, alguém só conhece salvação, alguém que entende que já se perdeu, alguém que entende que não é perfeito. Então, quando está ligado aqui falando de um novo cântico, está se referindo ao nosso novo cântico, a nossa vitória completa, depois de nós termos acumulado tantas experiências. Os crentes vencedores vão cantar um novo cântico, né? Aqueles que permanecerem. Alguém tem alguma coisa para falar do verso 2 e 3? Alguma coisa que achou legal? Alguma observação? Não.
Nem falar, gente. Sempre que eu falo, sempre que eu for falando, todo mundo fica quieto. Eu falo sozinha quando é eu. Que tristeza. Tenho não, Ju, não tenho nenhum comentário. A gente tem que prestar atenção, ué. Ai, gente. A Ju já fala tudo por si só, a gente vai... Porque Ju, tu fala tudo. Aí, ó. Tá bem? A gente vai repetir. Tá, então a gente vai pro verso 4. O verso 4 eu vou dar uma lida porque o Gabriel ficou com dúvida, então pra dar uma refrescada na memória. Rafa, lê aí o verso 4. Melhor. NTLH. Desculpa, NVT. O melhor, gente, alguém de vocês poderia ler? Alguém? Zay, Carla, Paulo, Clara, Arthur. Os próprios Gabriéis. Quem mais tem? O Matheus também tá aí. Não, a teóloga Juliana tá saindo super bem, tô só acompanhando. Tá top, 10 de 10. Assina embaixo. Tá vendo? Mas alguém pode ler o versículo 4? Alguém? Ok, gente, eu vou ler, mas a próxima vocês já se preparem. Sim. Ia ler, Arthur, à vontade. Pode ler. Eu falei sim, né? Vai lá, Arthur. Estamos te esperando. Eu vou ler. São os que contaminaram com mulheres, são virgens. São eles que seguem o cordeiro por onde quer que este vá. Foram resgatados do meio dos homens e foram as primeiras ofertas apresentadas a Deus e ao cordeiro. Tá, aqui a gente vai dividir o versículo, tá? A gente vai dividir entre parte A, B e C. Então, a parte A fala: são estes os que não se maculam com mulheres, porque são castos. Ou, na minha versão, não sei qual é a sua versão, são aqueles que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. É importante entender aquilo que eu falei no começo. Existe a parte literal e existe a parte simbólica. Como eu falei aqui a gente não está falando do literal, porque esse capítulo ele é mais simbólico. Então aqui a gente não vai levar nada ao pé da letra. Até porque se a gente levasse ao pé da letra, aqui está falando dos homens que não se deitaram com mulheres. Então automaticamente as mulheres não seriam salvas. Seriam só os homens que não se deitaram com mulheres. Então quando está falando disso aqui, não é algo simbólico. Não é homem literalmente que só vai subir homens que não tiveram relações com mulheres. Não é isso. Mas o que é interessante lembrar, que quando a Bíblia fala de castidade, de santidade, de pureza, automaticamente aqui é algo simbólico, que está ligado à oposição à prostituição. Tanto que como o que acontece, quando a gente está ali, como que a gente é comparado com Jesus? A gente é comparado entre noivo e noiva. Agora, um noivo e uma noiva, eles têm compromissos um com o outro. Então, automaticamente, quando está falando aqui de ser puro, de não ter, da castidade, de homens que não se deitaram com mulheres, está falando aqui em oposição à prostituição. E o que a prostituição simboliza na Bíblia? A prostituição simboliza a idolatria. Porque nós temos um relacionamento, um compromisso com Deus. Automaticamente, se eu estou entregando o meu coração, ele não é 100% de Deus. Se o meu coração não é 100% de Deus, automaticamente ele já é do mundo. Ah, mas eu dou uma parte para Deus. Não, Deus não quer uma parte. Ou é tudo ou é nada com Deus. Então, automaticamente, se você não tem compromisso com Deus, você tem compromisso com o mundo. E isso é o quê? É uma prostituição espiritual. Então, quem vai ser aqueles que serão salvos? São aqueles que se manterem puros, são aqueles que se manterem limpos, são aqueles que se manterem castos no sentido espiritual. Não vai subir pessoas que querem ficar com Jesus. Jesus não quer ficar com você. Jesus te chama de noivo, porque Jesus nos chama de noiva porque ele quer um compromisso com a gente. Então, são os crentes vencedores, aqueles que são casados com Jesus, aqueles que têm um compromisso e que não entregam o seu coração. Então, a parte A quer dizer isso. Alguma dúvida? Sem dúvida, Ju. Aí a gente vai para a parte B. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Esses vencedores são aqueles que seguem o
cordeiro, simples assim. Eles não comandam o cordeiro, nem vão na frente dele. Então, são aqueles que são seguidores. A gente é chamado de quê? De seguidor de Jesus. Seguidor anda aonde? Anda na frente do mestre? Não. Seguidor anda atrás, anda seguindo os mesmos passos. Então, quem vão ser os crentes salvos? Aqueles que são puros e aqueles que seguem a Jesus. Não são aqueles que tentam tomar o controle da situação. Não são aqueles que entregam a situação e depois querem tomar de volta e querem fazer do seu jeito e reclamam com Jesus porque não está acontecendo do seu jeito. São aqueles que seguem os passos de Jesus. E quais foram os passos de Jesus? Perseguição, humilhação, rejeição, dar a outra face. Então, toda vez que você estiver sofrendo por estar seguindo os passos de Jesus... Gente, desculpa, é que minha janela faz barulho e minha irmã tá fechando. Todas as vezes que você estiver seguindo os passos de Jesus e estiver doendo em você aquilo, então automaticamente você está no caminho certo, porque você é um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus segue os passos daquele a quem está seguindo, que é o mestre. Então, são aqueles que são puros, aqueles que seguem. E a última parte, que é a parte C. São os que foram redimidos dentre os homens. Primícias para Deus e para o Cordeiro. E também fala, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então, as primícias. O que são as primícias? As primícias são as primeiras colheitas ou os primeiros frutos do amadurecer. Então, ser vencedor... é uma questão de ser é uma questão de não é ser especial ou ser excepcional, é simplesmente ser aquele que vai dar o primeiro, o melhor a Jesus. O livro está falando, ser vencedor não é ressuscitar um morto no café da manhã, dar a vista a um cego na hora do almoço e à noite fazer cair fogo do céu. Vencedor é ser maduro no tempo em que se espera a maturidade. Enquanto outros se contaminam, nós nos mantemos puros, como virgens para Deus. Ele é o nosso único noivo, só para ele nos guardamos. E em relação à mentira, a ausência da mentira em nossa boca significa que não temos vínculo algum com o diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então, o verso C tá falando... Gente, eu nem tô vendo o chat, vocês estão rindo aí, falando um negócio que mostra, todo mundo riu, o povo é descontraído mesmo. Sim, quando a gente está passando guerra espiritual, a gente sabe que está no caminho certo, porque é que o levante começa mesmo. Então, a parte C está querendo dizer que são aqueles que são redimidos, aqueles que são a primícia, aqueles que estão maduros no tempo da maturidade. Deus tem um tempo determinado para cada coisa na nossa vida. Tinha 40 dias para o povo de Israel ficar no deserto, ele ficou 40 anos. Ele não amadureceu no tempo que era para amadurecer. Então, ele perdeu o tempo da vida dele, que ele poderia já estar na terra prometida. Só que aqui é Apocalipse. Se você perder tempo, você vai permanecer aqui nessa terra e não na grande Jerusalém celestial. Então, a gente não vai estar com Cristo, a gente vai estar aqui ainda sofrendo. Então, precisamos ter compromisso com Jesus. Alguém ficou com dúvida nesse verso 4? Eu fiz ele mais exemplificado assim para... Nossa, Ju travou? Não é falta de água, eu bebo água o dia inteiro, porque eu tô acordada desde cedo, bem cedo. Estão ouvindo? Falando... Oi? Oi. Que travado. Voltou? Voltou com essa parte aí, Rafa, por favor. Então, eu já tinha terminado. Só falei que não é falta de água, porque, na verdade, porque eu tô desde as 7 da manhã falando mesmo. Rafa, eu acho que foi até o 4, né? Até o 4. Gente, alguém poderia ler até o 13, por favor? Alguém, gente, vamos lá. Senão eu vou chamar, deixa eu ver aqui, ó. Duni T, vou escolher... Zay. Você, Zay. Não foi por influência de ninguém, foi totalmente aleatório. Vamos lá, Zay. Lê pra gente do 6 ao 13. Por favor. Qual capítulo que eu tô perdida? Capítulo 14. 6, versículo 6 ao versículo 13. Hoje tá tão caladinha aqui na minha. Mas vamos lá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra
e a toda a nação, a tribo, e língua e povos, dizendo com grande voz: temem a Deus e dai glória, porque é vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes d'água. E o outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber vinho, daí a sua prostituição. E os seguiu do terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar as bestas, que seguem adorar as bestas e seguir sua imagem, receberá um sinal na testa ou na mão. Também o tal beberá vinho e a ira de Deus, e se deitou não misturando. O cálice da sua ira será atormentado com enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que a fumaça do seu tormento sobre para toda sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a aparência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E houve uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para destacassem os seus trabalhos e as suas obras os seguiam. Obrigado, Zay. Mano, essa parte é uma das partes que a gente comentou, né, Ju? Da questão do literal e do não literal. Você tem que ter aquela boa interpretação para também não pegar o texto errado. Vocês têm alguma coisa para falar, gente? Desses versículos? Eu achei interessante essa marca na mão e na testa, que lembra muito a marca de Caim. Então, essa marca na mão ou na testa, no caso, seria a marca da besta, que a gente comentou aqui no capítulo 13. No 13, versículo 15. Enfim, essa é a marca, literalmente, a marca da besta. Enfim, gente, vocês têm alguma coisa para comentar? Não necessariamente algo técnico, igual a Ju vai comentar daqui a pouco, mas alguma coisinha que você achou no texto que você achou interessante. Alguma interpretação sua? Não tem eu aqui, gente. A gente tá aqui para comentar mesmo. Eu achei muito forte o versículo 8, né, que ele fala: então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: caiu Babilônia, caiu a grande cidade, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Que no caso seria o anjo, né, saiu falando. Enfim, Ju, acho que você já pode começar. Então, a gente vê muito essa comparação de Babilônia mesmo, tanto que quando a gente falou agora da prostituição, pode ser muito referente à Babilônia também, porque na Babilônia existia muita prostituição e muita idolatria também. Idolatria é chamada de prostituição também na Bíblia. Então, a gente vê muito essa comparação de Babilônia com o mundo perdido. Né? Por falta de, né, outra opção. Brincadeira. Gente, tá. Versos 6 e 7, vai falar do anjo que vai pregar. Quando Apocalipse vai falar de anjo, ele pode se referir a 3 pessoas. Ele se refere, por exemplo, ao anjo da igreja, ele está se referindo ao pastor, né? Ele também os meus achismos teológicos é o que eu falo aqui nessas reuniões. Então pode ser referente, né? Referente a Jesus. Jesus é chamado de anjo também, muitas vezes em Apocalipse e no Antigo Testamento ele é chamado de o anjo do Senhor, e você vê muito isso quando no Velho Testamento tem um anjo com letra maiúscula, está se referindo a Jesus, e aqui em Apocalipse também ele é referido como anjo. Então, Jesus,
O pastor, por exemplo, que seria a igreja, né? Que os anjos da igreja, referente quando tá falando das igrejas lá no começo de Apocalipse, e também pode ser literalmente anjos propriamente ditos. A questão é, anjo pode pregar o evangelho? O que vocês acham? Aqui tá falando que eles estão pregando. Mas eles não são salvos, santos já, não tem pecados? Paulo falou que ele é mensageiro, Zaine falou que ele já é santo. E aí, o anjo pode pregar o evangelho? Quando a Zaine falou que ele é santo, eu pensei em Jesus, porque Jesus também era santo e pregava o evangelho mesmo assim, isso não impedia. Vamos lá para os nossos achismos teológicos. Eu creio que sim, porque eu não faço a menor ideia, mas eu acho que sim, não tem nenhum problema. O evangelho seria para anunciar o amor de Cristo, e a gente não pode anunciar o amor de Cristo. Sim, é que o anjo... Primeiro, Jesus foi o que morreu, ou seja, ele já estava fazendo parte da missão. A gente pode pregar porque ele morreu por nós e a gente também está fazendo parte, mas os anjos não. Eles vão ficar meio sem nexo, pregando lá uma palavra porque eles já são salvos e santos. Ai, tô gostando. Tô vendo ali o chat também, tá muito bom. Gente, Então eu tô tá. só o Gabriel, não faz sentido não poder. Tipo, eu tenho embasamento? Não, mas eu acho. Tanto Achado. que tem aí no capítulo bem com esses objetivos. Mano, Paulo já chega com a metralhadora metendo os argumentos. Mas essas duas testemunhas não eram anjos, né? Eles eram realmente pessoas, tanto que eles são comparados a Moisés e Elias, que eram profetas. Outra coisa também, que geralmente os anjos só aparecem para dar alguma notícia. Eles nunca vão lá para pregar o evangelho. Eles só vão falar com as pessoas que já são salvas. A Zaine tá fogo hoje, hein? Olha! Então, gente, a resposta, os anjos podem pregar o evangelho? A resposta é sim e ao mesmo tempo não. O que o livro fala? O livro fala que depende do evangelho que vai ser pregado. O que este anjo vai pregar recebe o nome de evangelho. Então, primeiro, vamos lá. Primeiro, aqui o livro, eles acreditam que sejam anjos, literalmente anjos propriamente ditos. Não está se referindo a Jesus e aqui não está se referindo à igreja, de acordo com a interpretação do livro que eu estudo. Obviamente que se você estudar escatologia, você vai encontrar várias interpretações. Então, primeiro, aqui a gente acredita que sejam anjos propriamente ditos. Segundo lugar, a resposta é sim ou não. O livro fala, depende do evangelho que vai ser pregado. O que este anjo vai pregar, agora percebe, o que esse anjo vai pregar recebe o nome de evangelho eterno, não é um evangelho normal. O que esse anjo vai pregar tem o nome de evangelho eterno e é diferente do evangelho da graça. Se você quiser anotar uma referência, anota aí Atos 20, 24 e Atos 20, 21. O evangelho da graça ele é pregado pela igreja, cujo conteúdo básico é o arrependimento. Então, o evangelho que nós pregamos é o arrependimento, que vem o quê? O evangelho do arrependimento para o quê? Para o perdão dos pecados e a regeneração em Cristo Jesus. Então, nós pregamos o evangelho da graça. Esses anjos não estão pregando o evangelho da graça porque eles não precisam de arrependimento, porque eles não têm pecados, mas eles estão pregando um evangelho que se chama o evangelho eterno. Atos 20, versículo 24 e Atos 20, versículo 21. Atos 20, 21 e 24. Então, é isso que esses anjos estão pregando. Agora, peraí. Aí o versículo continua, o próximo versículo, né? Deixa eu ver o chat se tem alguma coisa. Tá, aí agora o versículo continua do que eles pregam. E aí tem uma referência aí, quem quiser anotar, quem estiver anotando. É bom vocês estarem anotando, né, gente? Pra vocês não fazerem eu ficar falando aqui à toa, né? Por que adianta eu falar? Vocês não vão lembrar tudo isso aqui se vocês não anotar. Por favor, né? Tragam um caderninho aqui, ó, uma agendinha, entendeu? Na Americana tava R$6. Passa lá, compra o estoque, pelo amor de Deus. Isso mesmo, ó, cadernos da Liga da Justiça pequenininho, muito bom. Por favor, gente, compre um negocinho, não me façam ficar falando na toa aqui, não.
E aí, ele continua falando do que aqueles anjos estão pregando. Durante a grande tribulação será pregado, mas durante a grande tribulação será pregado o evangelho eterno e não o evangelho da graça. E é possível que ele seja o mesmo do reino mencionado em Mateus 24:14. Então anota aí, Mateus 24:14. O que ele fala? E será pregado esse evangelho do reino, o evangelho do reino, não o evangelho da graça. O evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quem está falando isso é Jesus. Ele está falando que não vai ser pregado nesses últimos dias o evangelho da graça, mas será pregado o evangelho do reino. É por isso que tem essa referência aqui em Apocalipse do evangelho eterno que será pregado. Então tá, creio que esse evangelho do reino é o evangelho eterno. Ele será pregado a todas as nações durante a grande tribulação. Qual a mensagem desse evangelho? É aquela que foi anunciada pelo anjo. Então, o que o anjo falou daquele evangelho? Ele disse assim, a Bíblia está falando: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada, no verso 7, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes eternas. Por que é pregada justamente essa mensagem? Por que esse anjo está pregando essa mensagem justamente? Temei a Deus e dá glória, porque foi ele que fez tudo. Por que essa mensagem está sendo pregada? Por quê? Porque naquele momento, a imagem do anticristo estará sendo adorada. Então as pessoas, o anticristo vai estar se colocando como Deus, e o anticristo vai estar colocando as pessoas como deuses. Você é o Deus da sua própria vida, a gente já escuta isso. As pessoas, elas falam, você é uma deusa, você é um deus. As pessoas elogiam as outras pessoas falando que uma é uma deusa, que a outra é um deus. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu não sou afim nem de... Embora eu entenda o sentido que a pessoa está querendo dizer, eu não gosto muito. Porque a Bíblia, ela às vezes parece que você está se referindo de uma forma, sabe? E tem tantos elogios bonitos pra gente usar, né? Mas o anticristo, ele vai estar se colocando em posição de Deus. E o que a gente vê? A sociedade hoje, colocando o homem de volta no centro do mundo, o homem de volta no centro da sua vontade. Você é o eu do seu ser, você é o eu da sua vontade, você é o seu próprio Deus. Então, o anticristo vai estar se colocando como Deus. Então, esse evangelho eterno que estará sendo pregado não é o evangelho da graça. Por quê? Aqui não está falando de arrependimento. O evangelho da graça é o arrependimento para perdão e remissão dos pecados. Agora, aqui está falando do evangelho eterno. E o que esse anjo está pregando? Ei, temei ao Senhor e dá glória a Ele, porque foi Ele que fez o céu, foi Ele que fez a terra, foi Ele que fez tudo que há e que existe. Ou seja, Ele está pregando, ele tá pregando o evangelho eterno, Ele está restaurando a verdadeira identidade de Deus nos nossos corações. Ele é o centro, Ele é o dono, Ele é o todo-poderoso. E o anticristo ali estará sendo adorado. Então precisará ser pregada essa imagem para restaurar a verdadeira identidade de Deus nos nossos corações. Alguma dúvida, gente, do verso 6, verso 7? Isso me lembrou um conteúdo de ensino religioso que falava sobre iluminismo e outras crenças lá. E muitas das vezes eles faziam exatamente isso, a autoadoração, autocientismo. Nossa, esse povo aí deu 2 passos à frente, acabou. Nossa, gente, eu fiquei pensando assim nisso. Que realmente, eu até coloquei no chat, realmente, tudo hoje em dia é voltado pro homem, tudo as nossas vontades. Eu tava até... Não sei se eu cheguei a comentar com os adolescentes da igreja, mas eu tava pensando em comentar. Porque, na internet, você vê assim, caixinha de perguntas, os conselhos, faz o que você sente. O que o seu coração diz, você faz, amiga. Sei lá, alguém pergunta, gente, eu termino ou eu continuo? O que você sentir no coração? O que o seu coração falava, você faz. Sabe, é tudo assim, voltado pra você, as suas vontades, você precisa se conhecer, você precisa conhecer o seu corpo. A gente tem que se conhecer, mas também num limite, sabe? A gente não é o centro do mundo. As nossas vontades não são tudo, sabe? Nossa, e se a gente parar pra pensar, realmente, tudo tá muito voltado pra isso. Parece que o mundo tá andando nessa direção, assim. E a Bíblia já fala, o coração do homem é enganoso. A Zaine tá de parabéns. Ela falou que eu ia falar, o coração. E o Rafa comendo.
O Rafael sempre aparece comendo, né? Fazendo vontade pra gente. Mano, que sorvetinho delícia, na moral. Muito bom. Ah, só vai calando o bico aí, porque quando você tava reclamando que eu tava atrasada, eu tava comendo um cachorro quente de forno, recheado com creme de salsicha. Segura essa. Eu não faço nem ideia que é creme de salsicha e cachorro quente de forno. Vamos lá. Tá, quem tá aí com a Bíblia, lê o verso 8 pra mim. Sem enrolação, gente, vamos lá. Já deu maior tempo pra vocês pegarem essa Bíblia, em nome de Jesus. Faz Doridoretejo. É legal. Ai, aleluia. 8, né? E entrou, e outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Tá diferente do que a Zaine leu. Não tem problema a versão, não. O sentido é sempre o mesmo, né? Fornicação, prostituição, todo mundo já tem uma noção, né? Do que quer dizer. Então tá, gente. O livro fala sobre esse versículo. Aqui a gente pode ver que tá se referindo a Babilônia. A Grande Babilônia será o livro fala que a Grande Babilônia ela vai ser uma organização religiosa dirigida pelo falso profeta. Então a gente viu no capítulo passado, tem o anticristo, tem o falso profeta e tem o diabo. Então são diferentes, assim. Até porque o diabo tenta imitar Deus em tudo. Então você pode ver que também são 3, né? Então tá, a Grande Babilônia ela será uma organização religiosa dirigida pelo falso profeta. O falso profeta, qual vai ser o trabalho dele? A gente viu na última vez. O trabalho do falso profeta vai ser o quê? Vai ser exaltar o anticristo. Tanto que quando o anticristo ele teria a cabeça, e era a cabeça, se não me engano, né? Ele vai teria a cabeça e então ele vai se curar milagrosamente. E aí vão mandar construir, o falso profeta vai mandar construir uma estátua para ele, vai falar: todos adorem a estátua do anticristo e tal. Não vou falar que é anticristo, né? Mas todos adorem a ele, vai sempre exaltar ele. Essa é a tarefa do falso profeta, né? Um falso profeta vai proferir mentiras, enquanto um profeta de Deus, ele profere verdade sobre Deus, né? Então, ele vai estar tentando exaltar o anticristo através dessa organização religiosa. Em algum momento, durante a grande tribulação, ela cairá. Então, a Babilônia, essa grande Babilônia, que está se referindo aqui, não é literalmente a Babilônia passada, mas sim uma organização religiosa, e que vai cair. Ela vai cair. É isso que está falando no verso 8. Como o livro disse, o capítulo 14 narra em ordem cronológica alguns eventos que estarão acontecendo durante a grande tribulação. No capítulo 17 e 18, veremos a respeito da Babilônia e da sua queda. Então, igual eu falei, ele tem parte literal e parte simbólica. Aqui, gente, vocês estão rindo, tô falando, vocês ficam rindo, eu nem sei o que você está falando para eu rir junto. A gente tá falando da internet do Gabriel, da roça. Aquela internet via satélite. Misericórdia. Vamos. Pelo menos não é aqueles modem de antigamente. Deus me livre. Jesus Cristo, o negócio não carregava nem o Google. Que é Tá. Então, a Grande Babilônia, ela vai cair. Lembrem disso, se você está anotando, anota aí. O capítulo 14 é um capítulo que narra em ordem cronológica. Então, ele narra a ordem em que esses acontecimentos vão acontecer, ok? Se você está anotando, anota aí. Capítulo 14, ordem cronológica de tudo que está falando aqui. E o que a Grande Babilônia que vai cair, que está falando aqui no verso 8, a gente vai estudar isso no capítulo 17 e 18, que vai exemplificar, vai falar de uma forma mais profunda sobre a queda da Babilônia. Então, como eu disse, os últimos capítulos são só uma explicação mais detalhada do que já aconteceu nos 11 primeiros. Então, a gente vai ver isso depois. Verso 9 ao verso 12. Vocês lembram o que está escrito, gente? Vocês querem dar uma relembrada aí? Posso dar uma lida rapidão aqui. 9 ao 12. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adoram a besta e sua estátua, ou aceitarem a marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre
na presença dos santos anjos do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. E não terão alívio de dia nem de noite, pois adorarão a besta e sua estátua a aceitarem a marca e seu nome. Tá, vamos falar de uma forma resumida aqui. Todo mundo já sabe a marca da besta, o chip da besta e o quê? A tecnologia, ela tá avançando cada vez mais, né? Há um tempo, já faz anos já isso aí, surgiu aquele primeiro relógio que você põe nas maquininhas, assim, você nem precisa do cartão. Agora o dinheiro tá cada vez mais difícil de você sacar o dinheiro, você nem precisa mais sacar dinheiro, né? Todo lugar aceita cartão. Então a tecnologia, ela agora tem o Pix, né? Então tem um Pix. Menos Cotia. É mentira, Gabriel. Eu moro em Cotia, meu filho. Eu tenho cartão, tenho Pix, tá? Por favor. Em Cotia ainda trocam aquelas moedas de ouro. A gente também ainda leva um burrinho pra trocar por dois pães. Não, aqui a gente troca a vaca, né? A vaca, o gado, entendeu? Continuando. Todo mundo sabe da marca, só que a tecnologia ela tá avançando de uma forma muito profunda, uma forma muito rápida de acontecer. Então, daqui a um tempo, é óbvio, gente, e quando o anticristo vir estabelecer essa marca, é óbvio que ele vai tá criando uma nova economia, sabe? Ele vai estar restaurando, vai ser o último sistema da economia e tal. E quem vai falar que é uma coisa ruim, gente? Você não vai precisar mais carregar carteira, não vai precisar carregar RG, não vai precisar carregar dinheiro. Quem nunca esqueceu RG, quem nunca esqueceu documentos, quem nunca esqueceu essas coisas? Então, vai dar a entender que é algo bom. Só que a questão não é algo físico, sabe? O anticristo vai estar... A marca não é algo físico somente, não é só um chip, não é só uma marca, mas é algo espiritual. E a gente tem que entender que a nossa vida, desde agora, não tá ligado só aqui. A gente tem que entender que tem algo espiritual acontecendo a todo momento. Que quando você ora, tem algo espiritual acontecendo em seu favor. Quando você jejua, tem algo espiritual acontecendo em seu favor. Quando você está numa guerra espiritual que chega a dar cansaço físico, dores físicas, você tem que entender que tem uma luta e você tem que se preparar. E como a gente se prepara? Lendo a Bíblia, jejuando e orando. Então a gente tem que entender que a vida não é natural, nós vivemos no sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sabe onde Jesus Cristo está? Está sentado no trono do lado direito de Deus. E onde Deus está? No Monte Sião, no terceiro céu. Paulo fala, eu fui levado ao terceiro céu. Então existem 3 céus. Nosso primeiro, o segundo que estão os principados, as potestades, e o terceiro onde está Deus. Se nós estamos com Deus no terceiro céu, nas regiões celestiais, ao lado de Jesus, nosso corpo está aqui. Mas espiritualmente, nós estamos lá, não tem nada que pode nos parar. Então nós precisamos entender que o chip, ele não é algo físico, simplesmente, é algo espiritual. E você aceitar isso, esse negócio da vacina, gente, você tem que aceitar o chip. Você não vai sem querer pegar a marca da besta. Ai, peguei uma gripe, peguei a marca da besta. Ai, meu Deus, agora eu vou pro inferno. Não, gente, não. E outra, crente que lê Bíblia, crente mesmo de verdade, a gente vai saber quando isso acontecer. A Bíblia tem todos os sinais, gente. Não tem como se perder. A gente vai saber quando for a hora disso acontecer. Não precisa ter medo de tomar vacina, tá? Caso você esteja com medo de ser marca da besta, não é marca da besta, tá? Mas a gente tem que entender que é algo espiritual. E nós precisamos entender que se é algo espiritual, ao estar aceitando essa marca, nós estamos consequentemente adorando ao diabo. E nós não adoramos ao diabo, nós adoramos a Deus, ao único Deus que fez os céus e a terra. Ok? Então, é isso. Deus não quer condenar o homem, mas se o homem mesmo se condena, se ele escolhe o diabo em vez de Deus. Não é Deus que condena, o homem escolhe o seu futuro, o seu destino. Deus quer salvar todos. Então, não aceitemos essa marca. Verso 13. Então ouvi uma voz no céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O quarto anjo está proclamando, bem-aventurado é aquele que por não adorar a besta, nem aceitar sua marca, perde a própria vida. Bem-aventurado é aquele que morre no Senhor, porque terá descanso de suas obras e receberá do Senhor a recompensa que lhe é destinada. Na verdade, a quarta voz é a do verso 13, tá?
A quarta voz é a do consolo para os mártires que serão sacrificados pelo anticristo. Então, naquela época, se alguém quiser falar, pode falar, tá? Naquela época, muitas pessoas vão morrer, vão ser mortas pelo anticristo, porque não vão aceitar a marca. E quando você não aceitar a marca, você não vai estar se revoltando contra o anticristo. Você pode se revoltar contra quantas pessoas você quiser, você não vai ser morto por causa que você não concorda com aquela pessoa. Mas o anticristo, ele vai construir o império. A gente falou isso na semana passada. Então, automaticamente, ele vai reformar a economia mundial através desse chip. Então, quando você se levantar contra o anticristo, você tem que entender que você não está se levantando contra um homem, contra Satanás, contra o demônio. Eu tenho o poder de expulsar os demônios e não sei o quê. Não, você vai estar se levantando contra um Estado, contra novas leis, contra uma economia. Você está se levantando como inimigo de Satanás. Satanás, ele é o rei desse século. Ele é o rei desse mundo. O mundo jaz do maligno. Quem fala isso? Jesus, o mundo já é do maligno. Então você vai estar se levantando contra o Estado, contra o mundo, contra a economia. Então é por isso que muitos serão mortos ao não concordarem com o anticristo. Ele vai modificar tudo isso contra o nosso favor. Mas Jesus está falando, não tenha medo da morte, não tenha medo da tortura. É melhor perder tem um versículo que fala, não tenha medo daquele que tira a vida, mas tenha medo daquele que tira a sua eternidade. Deus é o único, a eternidade em glória, né? Então, Deus, ele é o único que nós devemos temer. Nós não devemos temer a tribulação. Jesus, ele sofreu calado, porque ele sabia que no Pai ele encontraria consolo e descanso depois. Então, nós devemos sofrer, se for necessário, por Cristo, porque nós seremos consolados a eternidade inteira pelo Pai. Aqueles que são mortos por Cristo, eles, na verdade, você não precisa ter medo. Paulo fala, porque viver é lucro e morrer é Cristo. Ou morrer é Cristo e viver é lucro. Sempre confunda a ordem. Mas esse é o sentido. Você vive para Cristo. Morrer é lucro. Morrer é lucro? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Ele fala que dos dois lados ele está sendo apertado, porque ele quer morrer porque ele quer estar com Cristo, mas ele quer viver para pregar o evangelho. Então, se Cristo te permitiu viver, mesmo depois de tanta perseguição, de tanta tortura que nós estamos enfrentando e ainda vamos enfrentar muito mais, tem coisas que vão melhorar, o que eu costumo falar, e tem coisas que não vão melhorar, tem coisas que só vão piorar. A perseguição só vai piorar. Então, você vai encontrar um consolo em Deus. Podem falar alguma coisa se vocês quiserem. Nossa, é verdade, Clarinha. Sempre todos os capítulos chegam a essa mesma conclusão. Sério, todos. É na mesma conclusão. Se bobear nos livros que a gente já leu, a gente chega nessa conclusão. Mano, desde Paulo, lá desde Romanos, todos os livros a gente... Como diz no início, né? Tudo conectado. Um círculo sem fim. Nossa, eu lembrei do Rei Leão. Sim, não. Que nos guiará. Gente, está passando um pouquinho porque, né? Tem capítulo que é um pouco mais difícil mesmo de falar, né? A gente tem que entender que o Apocalipse é só a interpretação. Né? Vamos ver quem aqui vai ler agora do 14 ao 20. Alguém, gente, pode ler do 14 ao 20? Não, lê do 14 ao 16 pra gente em parte. 14 ao 16. Nossa, porque isso não pode buzinar aqui dentro. Enfim, alguém pode ler do 14 ao 16, então, curtinho. Por livres, mantendo a pressão. O Paulo falou pra mim que ele quer ler. Boa, Paulo. A gente tá te esperando aqui, então. Esse Paulo é demais, cara. Vamos lá, cara. Pô, mano, eu também escutei falando que você queria ler. Bora, cara. É do 14 ao 16. Entendo, eu também acabei lendo. Vamos lá. 14 a 16. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão.
Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na mesa: use a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí, outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo, que era o encarregado de fogo, saiu de perto do altar. Com voz, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Passa. Aí, gente. Vamos lá. Rapidamente, o verso 14, ele tá falando, ele já começa falando de uma foice afiada vista na mão de Jesus. Quem são essas foices afiadas vistas na mão de Jesus? São os anjos. Eles são os ceifeiros. A gente vê que os anjos, eles são comparados a ceifeiros. Na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 24 e 30. Se você está anotando, anota aí. E 36 ao 43. O Senhor Jesus diz que na consumação dos séculos enviaria os anjos para separar o trigo do joio. Então, aqui a gente encontra essa foice que está na mão de Jesus, são os anjos. Em Mateus 13, 39 diz: a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, 39, tá? Então, essa foice são os anjos que vieram separar o joio do trigo. Ponto. Aí a gente vai para o verso 5, o verso 15, que está falando da colheita. Gente, eu falo rápido, desculpa. Não tem... Eu ainda falo mais devagar do que eu falo. Tá de boa, Ju, estamos entendendo tudo. Relaxa, se a gente não entender, a gente avisa. Tá, se vocês não entenderem, pode mandar no chat que eu volto e repito com mais calma a parte, tá? Se vocês não entenderem. Agora o verso 15 vai falar da colheita. Qual é essa colheita? Esta é a colheita dos crentes que passam pela grande tribulação. É importante entender que esses são os crentes, aqueles crentes que não estavam entre as primícias. A gente falou agora das primícias, que são os crentes que amadureceram no tempo certo, no tempo que eles tiveram para amadurecer, eles foram colhidos primeiro, ou seja, são as primícias. Então, esses aqui essa colheita não é a colheita das primícias, as primícias já foram colhidas, os crentes vencedores já foram arrebatados, de acordo com o nosso estudo aqui, né? Agora, esta é a etapa final do arrebatamento. A gente está agora aqui, está falando da etapa final do arrebatamento, que é o que? A colheita das sementes que tardaram a amadurecer. Então, depois que as pessoas a colheita, a segunda colheita, também conhecida como a segunda chance, né? Das pessoas que não amadureceram no tempo e precisaram passar, realmente aí é a etapa final. Por isso que fala ceifeiro, né? Porque é a parte final de uma plantação, é a colheita. Então, naquela época, Jesus comparava tudo com colheita. E aqui, a gente está sendo comparado com a colheita também. Com aquilo que demorou para amadurecer, mas amadureceu. Então, a etapa final é a ceifa. A ceifa é o quê? É a consumação dos séculos, que acontecerá por ocasião da última trombeta. Então, se você está anotando, nota 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Então, a ceifa acontecerá na última trombeta. A última trombeta, depois da última trombeta, já é a volta de Jesus. Então, é por isso que a etapa final do arrebatamento. Quando a última trombeta for tocada, o Senhor Jesus virá das nuvens e ele, então, enviará os seus anjos, os anjos que são os ceifeiros, e eles irão o quê? Colher todos os escolhidos dos 4 cantos da terra. Então, essa é a etapa final. Essa será a colheita de todos os santos. A gente também tô lembrando da música aqui. Essa será a colheita de todos os santos maduros no final da grande tribulação, e é a própria volta de Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, essa é a etapa final, a última trombeta, a volta de Jesus. Jesus envia os anjos para colher aqueles que amadureceram durante a grande tribulação. Antes da tribulação e das 4 vozes, temos o arrebatamento das primícias. Ou seja, a gente leu o arrebatamento das primícias que foi antes desse daqui. Esse daqui vai ser no final da grande tribulação.
ou seja, dos crentes maduros. No final da grande tribulação, Jesus voltará sobre as nuvens e esse será o momento da ceifa, em que ele vai colher aqueles que amadureceram depois. Então, uma coisa são as primícias e outra coisa é a ceifa. A ceifa são aqueles que serão colhidos, né, depois. Alguma dúvida, gente? Não, Ju. Aí a gente encerra aqui o verso 16. E aí alguém para ler o 17, do 17 ao 20 pra gente encerrar, gente. Falei mais que a vaca tussa, né, Rafa? Era pra eu te ajudar. Eu posso ler. Boa, mãe. Peraí, deixa eu abrir aqui. Qual é o versículo 17 ao 20? Sim. Beleza. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois, outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: use a foice e corte os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Isso mesmo. Então aqui a gente vê que tá falando, o verso 20 fala, até o 19 fala um pouco ainda da foice, da colheita, da ceifa, que a gente já falou. E o verso 20 fala: as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Agora entende, no começo tá falando, as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E fala que sai um rio de sangue do tanque. Então, automaticamente, o que estava sendo pisado naquele tanque não eram uvas, porque não tem como sair sangue de um rio de sangue de uvas. Então, ali já é um simbolismo. A vindima, né? A vindima, que é videira, por exemplo, conhecida, é a colheita das uvas produzidas pela videira falsa. Jesus, ele é a videira verdadeira e os crentes são os seus ramos. Isso está em João 15, do 1 ao 5. Logo, se Jesus é a videira verdadeira, a outra videira, o mundo, é a falsa. Enquanto nós, a igreja, somos os ramos da videira verdadeira, aqueles que não conhecem o Senhor são os ramos da videira falsa, que também será vindimada, e suas uvas serão lançadas no grande lagar da cólera de Deus. Cólera, da ira, da raiva. Seria melhor como ira, na ira de Deus. Esse lugar é o Vale de Armagedon, um campo de batalha profético, onde todos os exércitos da terra se reunirão para lutar, para guerrear contra o Senhor. Então, se você não sabe, no fim quando Jesus voltar, vai ter uma guerra, e esse é o fim. Lembra que eu falei que o capítulo 14, ele é em ordem cronológica. Então, gente, isso aqui deveria ter uma série da Netflix, meu povo. De Daniel também. A história de Daniel deveria ter uma série na Netflix. O bichinho jejuando 21 dias, Miguel preso, lutando contra o rei e tentando vir trazer a resposta, e Daniel jejuando para vir a resposta e enviando outro anjo. Gente, deveria ter a série de Daniel. Pelo amor de Deus, gente, deveria ter essa série. Nossa, sem comparações. Então vai ter a guerra do milênio, né? Do século, do milênio, da humanidade. A maior guerra de todas. Ela vai acontecer. Apocalipse refere-se no lugar chamado Armagedon. Ele vai ser um campo de batalha profético aqui na Terra, né? Inclusive, a gente já falou algumas teorias dele. Em algumas vezes que eu dirigi, eu falei de uma teoria até que a China pode fazer parte, não sei o que, que a gente falou das cores da China e tal. Não sei se vocês lembram. Mas em todos os povos da Terra vão se reunir para lutar contra o Senhor no campo de Armagedon. A vindima é o Armagedon.
mas inclui também o julgamento das nações, o qual já estudamos. Você deve se lembrar de que o primeiro julgamento que vai ter é o tribunal de Cristo, onde todas as pessoas são salvas e comparecerão para prestar as suas obras. Então, a gente vai prestar contas do quê? Tem gente que fala, eu pequei, meu pecado... se eu pequei, meu pecado foi lançado no mar do esquecimento, o que eu vou prestar contas a Deus? Você vai prestar conta do pecado que você não se arrependeu, e você vai prestar conta, anota aí, o que você vai prestar conta do que você não se arrependeu e do que Deus te deu e você não usou. É isso que a gente vai prestar conta. A gente tem várias parábolas que falam isso, se você prestar atenção. Então, esse também é o lugar em que nós iremos prestar contas das nossas obras ao Senhor. Hoje não vai dar tempo, quem sabe outro dia a gente conta essa teoria de novo. Eu mando foto lá no grupo e vocês dão uma lida. Eu vou mandar foto. Pode mandar. Do meu livro, tá? Esse julgamento é exclusivo aos crentes e não diz respeito à salvação, mas à recompensa. O segundo julgamento acontecerá no final da grande tribulação. Então, aqui a gente está falando do final, da última parte da grande tribulação, que é depois da 7ª trombeta, quando Jesus vir. Então, o segundo julgamento vai acontecer no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus voltar. E então, aí sim, o primeiro julgamento é o tribunal de Cristo, em que os crentes serão julgados pela recompensa. O segundo julgamento será no final da grande tribulação e será o julgamento das nações. E o terceiro julgamento ocorrerá no final do milênio. Então, o primeiro julgamento vai ser ali, vai ser o julgamento do tribunal de Cristo. O segundo julgamento depois vai ser o julgamento das nações, quando Jesus já tiver voltado. E depois de 1000 anos que Jesus, a Bíblia fala que ele vai restaurar e fazer novos céus, nova terra, aí sim, depois desses 1000 anos de restauração de Cristo na terra, vai ser o julgamento do trono branco, que vai ser destinado aos que morreram sem Jesus. Eles ressuscitarão e serão julgados por Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo descreveu esse julgamento lá em Mateus, anota aí, Mateus 25, do 31 ao 40. Jesus está descrevendo o julgamento do grande trono branco, que são das pessoas que morreram sem Cristo. Então, estamos encerrando, gente. Eu sei que fica muita informação, mas né, é muita informação boa, né? A Bíblia afirma que a salvação ela é pela fé e não por obras, mas as nações serão julgadas pelas obras, porque elas não terão tido fé em Jesus. Então elas serão julgadas pelas obras. As obras durante a grande tribulação, as obras que elas terão executado durante a grande tribulação em favor da igreja perseguida. Então, se você tem dificuldade em entender o julgamento, anote isso aí. O julgamento da Bíblia, das pessoas que morreram sem Cristo, eles serão julgados, o julgamento das nações, eles serão julgados não pela fé como nós, eles serão julgados pelas suas obras, as obras que eles terão executadas durante a grande tribulação, em favor da igreja perseguida, daqueles que estarão sendo perseguidos, os países que acolherem, as casas que acolherem, as famílias que acolherem, aqueles que não ajudarão o anticristo, mesmo que eles não creem em Jesus, eles não vão contribuir com o avanço do anticristo e nem vão perseguir como o anticristo persegue. Essas obras que serão julgadas no julgamento das nações. Portanto, durante o julgamento das nações, as pessoas serão julgadas de acordo com a maneira como trataram a igreja perseguida, ou seja, aqueles que tiveram fé e que foram contra o anticristo. Aqueles que durante a grande tribulação socorrerem a um dos pequeninos irmãos do Senhor, dando-lhe comida, abrigo, assistência ou qualquer outra forma de ajuda, serão poupados e separados para participarem do reino de Jesus. Entretanto, todos os que aceitarem a marca da besta e perseguirem a igreja naqueles dias serão separados e lançados no inferno. Esse é o julgamento das nações. Então, o julgamento do trono branco é o nosso julgamento. Seremos julgados pelas obras, pela fé, prestaremos contas de tudo aquilo que nós fizemos e não fizemos. O julgamento das nações será esse daqui, em que as pessoas serão julgadas pelas obras em favor da igreja perseguida. Tá acabando, gente, eu juro. Juro mesmo. O julgamento, portanto, será de acordo com o evangelho eterno que a gente conversou lá. O evangelho eterno, não o evangelho da graça. Então, esse julgamento será de acordo com o evangelho eterno. O evangelho da graça é em favor do arrependimento. E durante a grande tribulação não vai haver perdão, né? Não vai ter mais o agir de Deus como tem hoje.
E esse microfone é ligado, Rafael. Garotão. Eu já ia perguntar se tava cantando. Não estou. Desculpa, gente, meu irmãozinho é aqui. E tô olhando ele. Então, ok. Para encerrar, sabemos que os exércitos da terra se reunirão para pelejar contra o Senhor, porque não aceitam o seu governo sobre a terra, contra o Senhor Jesus, né? Então todos os exércitos vão se reunir para lutar contra ele, porque não vão aceitar que ele venha e tome, né, e domine a terra. Mas aqueles que aceitarem participarão dele, para serem salvas da condenação. As pessoas terão que receber a Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Rei naquele dia, como em todas as épocas. Todos os que forem separados por Deus no julgamento das nações desfrutarão as bênçãos do milênio como cidadãos do reino. Durante o milênio, os judeus serão sacerdotes e ensinarão as nações. Os vencedores da igreja estarão reinando com Cristo por 1000 anos, e as nações que forem separadas serão os súditos que provarão a maravilha de serem governados pelo príncipe da paz. Então todos aqueles que reconhecerem, como em todas as épocas, que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, eles serão governados pelo príncipe da paz. Ele vai governar, ele vai comandar essa terra, e todos nós sabemos já o fim. Eu li quem que fala isso? Eu esqueci agora, mas eu postei esses dias, inclusive, no Instagram da Célula. Vai lá no Instagram da Célula. Eu li a última página da Bíblia. Tudo acaba bem. Vai ter uma grande guerra, mas aqueles que escolherem ficar e lutar e reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador terão o prazer